mais uma vez na casa. Fizemos a live também, uma época que não podíamos estarmos juntos, mas nada como estarmos presentes, estarmos juntos aqui, pessoalmente, transmitindo as energias, né? Mas entendemos também a necessidade de quem vê seu interesse em ficar em casa também, né? Começando, antes que eu esqueça do que a Mônica falou, a gente faz todas as quintas-feiras, às 7h30 o nosso culto do Evangelho no Lar, né? Eu e minha família. A gente faz pelo canal da Livraria da USE, o canal também Estudos Espíritas, que é do centro onde a gente frequenta, lá o Eurípides Barçanufo, lá de Mirassol, e também pelo meu Facebook particular. A gente, todas as quintas-feiras, às 7h30 até às 8h, a gente faz a leitura. É interessante o objetivo do trabalho é expor e mostrar a importância do Evangelho. Eu tenho duas criancinhas, está sentada ali, né? Tenho uma de 2 anos e uma de 5, e a minha esposa, e a gente consegue fazer, mesmo com as crianças e tudo mais. Vocês veem que é uma bagunça danada lá na hora, mas não tem jeito, né? Porque tem as crianças. Mas para mostrar que é importante fazer e é algo que ajuda, realmente transforma muito o nosso lar e auxilia muito na condução do nosso dia a dia, no relacionamento mesmo, enfim, né? Tá certo? Então, quem quiser, vale muito a pena. A gente trouxe aqui hoje para conversar sobre uma lição de Jesus, mas antes eu gostaria de fazer uma propaganda de um trabalho que a FEB fez, que são os livros que eles compilaram do Evangelho por Emmanuel. Emmanuel tem vários livros, vários trabalhos que ele fez, que pega um versículozinho, uma frase do Evangelho do Novo Testamento, e dali ele discorre coisas de uma página, sabe? Coisa pequena mesmo, de uma página aqui por comentário. Tem alguns trechos que ele comenta 2, 3 lugares diferentes. E a FEB compilou todos esses escritos de Emmanuel, através do Chico, seja no Reformador, seja na coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, enfim, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. Foi pegando todos eles, Paulo e Estevão, quando ele pega o Ato dos Apóstolos, sabe? As interpretações das cartas de Paulo, enfim, cada livro do Evangelho, eles pegaram e compilaram em ordem. É lógico que eles não pegaram, que Emmanuel não pegou todos os versículos, mas vários versículos. Esse, no caso aqui, esse caderno, esse livro aqui, é do Evangelho de Marcos, que é o segundo, mas tem lá o Evangelho de João, tem o de Mateus, enfim. Aí tem, como eu falei, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, cartas de Paulo, e é muito bacana, é um material excelente, tem o histórico no começo, no caso das cartas de Paulo, no caso dos evangelhos, enfim. Então, vale muito a pena dar uma folheada, dar uma lida neles, e as lições, como a gente falou, uma página cada um, e é muito interessante. Entrando propriamente dito na nossa conversa da noite, para a gente iniciar, a gente precisa compreender que nós somos espíritos, né, imortais, que temos experiências anteriores e que chegamos no estágio atual com várias informações dentro de nós. Como se fosse um saquinho, né? Que nós vamos colocando coisas dentro.
Não sei se todo mundo frequentava aqui o Kardec antes da pandemia, mas não somos a mesma pessoa que veio pela última vez antes da pandemia e que vem agora após a pandemia, após um ano e pouquinho aí de ausência. Pela pandemia, sim, beleza, ensinou a gente, mudou algumas formas de a gente agir, ponderar a questão da vida e tudo mais. Mas, independente, um ano de experiência, 365 dias de situações diferentes, nos trazem novas perspectivas. Por exemplo, quem tem hábito de ler, quem tem hábito de estudar, a gente pega as obras básicas, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas perguntas do Livro dos Espíritos, enfim, e lê ela. Hoje, daqui a um ano, lê de novo, não precisou passar por pandemia. De qualquer jeito, a gente vai ter outras interpretações. Por quê? Porque a forma como a situação que eu vivo no momento, o problema que eu esteja passando, ou o entendimento, ou alguma palestra, ou algum comentário que se foi falado, que me trouxe reflexão, fez com que eu observasse o mundo de outra forma. Então, quando eu leio pela segunda vez alguma coisa, quando eu passo pela situação uma segunda vez, ou situações semelhantes, eu vou modificando, eu vou me melhorando, vou me transformando. E isso é importante para a gente refletir que cada dia a gente está angariando, aprendendo coisas novas. Quando a gente acerta, beleza. Quando está tudo bem, é bom. Mas a gente aprende também quando a gente erra, quando está ruim, quando a gente tropeça. Então, todas as experiências, todas as situações que passamos são muito importantes para o nosso ser imortal. E hoje, estamos aqui, cada um de vocês, cada um de nós, estamos aqui com a soma de todo o conhecimento, de toda a experiência que tivemos. E isso é legal, porque na lição, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, capítulo 5, Jesus perguntou para os discípulos: quantos pães tendes? E eles responderam: temos 7. Para ele multiplicar, naquela situação, na ocorrência em que Jesus multiplicou os pães para alimentar a multidão. Beleza? E aí Emmanuel faz a pergunta para nós, estudando sobre o tema. Que tendes? Ou seja, o que nós temos? Ele fala o seguinte, quando Jesus, à frente da multidão faminta, perguntou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, procurava alguma coisa, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia, nos mostra a necessidade de algum concurso para o serviço de multiplicação. Ou seja, quando Jesus pergunta, fala de uma forma para os discípulos se mexerem, irem atrás, mostrarem o que tem, ele faz a pergunta que pode ser direcionada para nós, O que eu preciso? Temos um problema. Temos uma multidão que tem comida. E aí?
Vocês têm alguma coisa aqui que pode ajudar? Vamos lá. E aí? Eu tenho um problema. Tem uma situação que eu estou passando. Senhor Jesus, por favor, me ajuda. E aí? O que tendes? Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas. E ainda sobrando apreciável quantidade. E aí vem a pergunta: e aí, teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? Será que Jesus, o cara que tinha o indivíduo lá deitado no chão, que não andava, desde o começo da vida dele, e Jesus coloca a mão no indivíduo lá, e o cara levanta e anda, você acha que para Jesus fazer alguma coisa, você acha que ele precisava daqueles 7 pãozinhos para alimentar a multidão? Eu acho que não, né? Ele tinha o recurso, ele conseguia lá, pegava o barro, molhava na terra, passava no olho do cara que era cego desde a nascença lá, caía a escama do olho do cara e o cara conseguia andar, conseguia ver. Então, a pergunta: precisava? Será que Jesus precisava para alimentar aquelas 1.000 pessoas dos 7 pãezinhos? Não necessariamente, né? Mas a imagem, a situação, obriga-nos a pensar sobre a necessidade da nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons da vida abundante. E aí? Eu preciso que Jesus, ou Deus, que seja, né, o Pai, o Criador, ou Jesus, o nosso irmão, o mestre, faço a prece para ele, ou para Santo Agostinho, para Kardec, para Bezerra de Menezes, o que quer que seja. Eu faço a prece para alguém, eu preciso de alguma ajuda, eu preciso de alguma luz. Por exemplo, eu, Jefferson, eu tenho o objetivo hoje, tenho a função de fazer a palestra aqui hoje, né, a conversar. Mas adianta eu chegar e não estudar e falar: Jesus, eu sei que você é sábio e bom, conhecedor, me inspira lá na hora para eu falar. E aí, qual que é o material que eu tenho? Uma vez perguntaram isso daí para Chico, né? O Chico falou que se tirassem os espíritos, pela quantidade de informação, de livro que ele acabou lendo, né? Se não me engano, foi no Pinga Fogo que ele comenta algo assim. Que aí ele até conseguiria escrever algumas coisas, porque ele já conhecia bastante, porque tinha tido as visitas dos espíritos. Mas ele não ia, ele tinha certeza que não ia chegar naquele nível de informações, de instruções que estavam compiladas nos livros que ele trazia, porque aqueles livros, quando você fala de Humberto de Campos, ele narra a história lá de Maria, de Judas, da situação dos apóstolos, de Jesus indo angariar as conversas com os apóstolos. Ele não fala da cabeça dele. Ele ia lá perguntar, ele ia lá com Maria, com Judas, ele ia lá com os apóstolos, lá com Levi, enfim, né, Mateus no caso. Ele ia e investigava, ficava sabendo de como que era a história e depois passava em forma de romance lá para Chico, né, como nós vemos no livro Boa Nova, enfim, né. Pega o próprio Neio Lúcio, né, pega como que ele fez. Ele tem um livro lá chamado Jesus no Lar, que conta a história do Evangelho no Lar na casa de Pedro, alguns casos.
Como que o cara ia saber, como que ele ia descobrir, como que ele descobria isso aí? Ele ia lá, perguntava para os apóstolos, para os espíritos que estavam presentes na reunião e depois transcrevia pela mediunidade do Chico. Então, a questão, a base, o que a gente tem? Qual que é o que estamos dando para Deus ou para Jesus ou para quem quer que seja para multiplicar na nossa vida? Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Primeiramente, boa vontade. Esse ponto, né, esse desejo é o ponto inicial de qualquer transformação que a gente queira fazer. Todos nós aqui tivemos que ter boa vontade para estarmos aqui hoje. Porque senão, não teríamos saído da nossa casa. Ou teríamos arrumado uma desculpa para não estarmos, enfim. Então, a boa vontade, ela é a mola que impulsiona qualquer decisão nossa. Qualquer uma. Sem o concurso da boa vontade, está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, né? Se não tivermos o concurso da boa vontade, que é o início, não conseguimos o sucesso de nada que propusermos, né, fazer. Ele faz uma outra comparação interessante. A usina, eu vou chutar aqui, tá, gente? Às vezes não tem nada, às vezes tem nada a ver, tá? A usina de Itaipu gera energia elétrica, sei lá, 100 mil watts, 100 milhões de megawatts lá por hora. Beleza. Mas se ela não tiver uma lâmpadazinha de 30 watts para iluminar ali a salinha deles, onde eles ficam, onde as pessoas trabalham, não tem luz ali. Ou seja, tudo é importante. Cada gotinha. No caso aqui, né? Jesus pegou os pães, multiplicou, alimentou todo mundo. E ainda sobrou, pegaram, recolheu as migalhas. Nada se perde. Tudo é importante. Tudo é útil. Tudo é fundamental na formação nossa, como nós falamos no começo, sejam coisas boas ou coisas ruins. Tudo fez parte de nós para chegarmos hoje com a capacidade de conhecimento que nós estamos. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? É realmente, né, o milagre. A gente normalmente espera o milagre. O que seria o milagre? O milagre é aquela coisa sem explicação, aquela mágica de Deus ou de Jesus, ou o que quer que seja, que de repente resolve, de repente some o nosso problema. Mas o milagre em si a gente sabe que não existe. A gente conhece, a gente sabe, Jesus mesmo falava, mesmo quando ele curava as pessoas, ele falava, ó, não foi eu, a tua fé te curou. Ó, vós sois deuses. O pessoal que estava lá, ó, em volta dele, vós sois deuses, podem fazer isso daí que eu faço e muito mais. Jesus falou isso. Então, Jesus
sempre perguntando para nós: o que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno da nossa realização para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas e tenhamos a certeza, algumas migalhas de esforço próprio e tenhamos a certeza de que Jesus fará o resto. Portanto, que a gente se esforce, busque realmente juntar dentro de nós as coisas boas e dar o melhor a todo tempo. Porque quando a gente dá o melhor, quando a gente vive com a boa vontade, quando a gente está sempre solícito, sempre pronto a ajudar, sempre disposto a fazer o que é o correto, sempre lendo. Quantas vezes que eu consigo vir ao centro, por exemplo? Eu consigo vir todo dia? Consigo. Porque se eu me organizar, eu consigo vir. Beleza, eu consigo ir, o máximo que eu consigo é 2 vezes na semana. Eu consigo vir uma vez e consigo, à noite, antes de dormir, ler um livro, uma página de um livro. Eu consigo... Quantas vezes eu consigo fazer uma prece durante o dia? Se eu me organizar, colocar o meu celular para despertar, eu acho que eu consigo fazer 2 vezes. Eu consigo fazer uma. Eu consigo fazer uma prece a cada uma semana. Enfim. Cada um tem a sua capacidade, está no seu nível de ação. E o mestre, ele não espera que a gente saia daqui e vire um anjo da noite para o dia. Não é esse o objetivo. Até porque isso daí é impossível, né? Não tem base, não tem como a gente construir um prédio de uma casa, né? A gente aqui, né, arrancar essas paredes e colocar um monte de tijolo para cima até mais 50 metros. Vai cair, porque não tem estrutura, não foi a fundação, no chão não foi feito o suficiente para aguentar. Da mesma forma a gente. Então, não se espera de nós, da noite para o dia, a perfeição, o ser 100%, não errar. Não é isso. É o esforço próprio. É nós. A nossa luta não é eu preciso ser mais evoluído que a nossa companheira aqui, ou que a Mônica. Eu não preciso chegar na frente, não é uma corrida, né? Eu preciso ser mais evoluído que a minha esposa, que minhas filhas. Não é. Está todo mundo junto aí no esquema. E eu tenho que ser mais evoluído, sabe do que quem? Do que eu mesmo ontem. Amanhã, eu preciso ser mais evoluído do que eu hoje. A minha batalha é contra mim mesmo. Não importa se minha esposa consegue ir todo dia ao centro, se ela consegue ser mais equilibrada que eu, ou vice-versa. Não tem essa necessidade, essa corrida. A gente precisa se esforçar para quando chegar a necessidade de Jesus atuar na nossa vida, ou a gente precisar de alguma ajuda espiritual, um conselho, daí quase que a gente não precisa, né? Quase que a gente nunca está precisando, né? De uma informação, de uma intuição de como agir, cala a boca, fica quieta aí, não responde, respira. Quase nunca a gente precisa dessas ajudas durante o dia a dia, né? Então,
como a gente sempre está precisando desse auxílio, desse amparo da espiritualidade, se a gente trouxer dentro do coração, dentro de nós, aquele sentimento de que eu estou me esforçando, é muito mais fácil. Porque aí Jesus vai perguntar, e aí? Quantos pães tendes? A gente tem dentro de nós, a gente conseguiu angariar um pouquinho de pãozinho lá para ele fazer a multiplicação. Essa lição, no caso, ela está no livro Fonte Viva, tá? Lição no capítulo 133, mas na revista O Reformador, de 1957, esse mesmo trecho da multiplicação dos pães, Jesus também tem, explicando. E ele fala uma coisa, ele fala para a gente ponderar o seguinte: Jesus, ele não chegou e falou assim, ó, Pedro, fala para mim, quantas pessoas estão aqui? Ele não perguntou quantos pães que ele tinha que fazer, que virar, né, para alimentar toda aquela população. Ele faz a pergunta oposta. O que você tem? Não é o quanto eu tenho que fazer. Qual é o recurso seu? Qual é a capacidade que você pode me ajudar? E aí, deixa comigo que eu faço o resto. Não é bem dizer assim, né? Então, a passagem mostra a preocupação, né, a precaução de Jesus em alertar os discípulos e todos nós a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. O Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu, né? Não deixou de lado as migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Usa sempre, né, qualquer recurso. E é claro, essas coisas assim, quando o espírito é evoluído, quando a pessoa, né, ela tem um conhecimento, uma sabedoria muito grande da vida, ela cresce as pessoas que estão à sua volta. Ela ajuda as pessoas que estão à sua volta, né? O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração, porque não vale rogar as concessões dos céus, alongando, né? Pondo lá, mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir proteção que necessitamos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que pequenas, do nosso esforço próprio. Bom, e aí continua, né, as lições e vai. Não te esqueças de que no auxílio aos outros não prescindirá Jesus do auxílio pequenino que pode encontrar em ti. Resumidamente, né, ele finaliza essa outra lição falando realmente para a gente que, da mesma forma que Jesus pode fazer milagres em nós, multiplicações em nós, baseado nas nossas migalhas, Jesus também espera de nós que a gente possa doar as nossas migalhas, o que a gente tem, os nossos conhecimentos, a nossa bondade, aqueles sentimentos bons que a gente conquistou, a gente pode oferecê-lo às pessoas que estão à nossa volta. Portanto, meus irmãos, que nesta noite
em que Emmanuel nos traz informações tão maravilhosas acerca da importância de nós nos atentarmos a cada detalhe da nossa existência, que a gente possa estar prontos para, a todo instante, ofertar estas migalhas a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a todos aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, os nossos amigos que sejam, as pessoas que convivem conosco bastante tempo, pouco tempo na nossa vida, mas que a gente possa ofertar o que a gente tem de bom para que o mundo também dê a nós o máximo de bondade que eles têm. Muito obrigado, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.